Abra sua Bíblia em 2 Reis 4, a sunamita e o seu filho. 2 Reis 4, versículo 8. A sunamita e o seu filho. Amém? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Diga comigo, uma mulher rica. A qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Diga, um santo homem de Deus. Então nós estamos trabalhando este mês a honrar os líderes, honrar os pais, entregar uma oferta ao sacerdote. E nós usamos esse texto, e esse texto é muito interessante, que nós observamos aí e vemos que ela não entregou nenhum dinheiro. O texto não fala de nenhum dinheiro, não fala de nada de valor, mas fala de pão, não é isso? Fala que uma mulher rica, ela olhou, preparou um lugar especial e entregava pão. Então, quando eu fui meditar sobre esse texto durante esse mês, falar sobre a honra, falar sobre entregar uma oferta especial, porque quando você honra alguém, você recebe o que ela tem de espiritual na sua vida. E eu comecei a observar que o que ela fez foi preparar um ambiente. Ela preparou um ambiente. Muitas vezes, nós temos na nossa mente que honrar uma pessoa é dar um presente. Honrar uma pessoa é dar uma oferta em dinheiro. Mas esta mulher, que era uma mulher rica, e uma mulher rica significa que era uma mulher que tinha posses, que tinha bens, que tinha dinheiro, mas que também tinha inteligência. Ela honrou o profeta, ela honrou o sacerdote, ela viu ele passando e falou: este é um santo homem de Deus. E a oferta dela foi preparar um lugar. Ela tinha uma casa e ela preparou um lugar para que quando aquele homem viesse, ele parasse ali e tivesse onde descansar e tivesse o que comer. Sabe qual é a melhor oferta que nós podemos entregar a uma pessoa, aos nossos pais? A melhor oferta que nós podemos entregar a um professor, a um líder, a uma pessoa que está acima de nós, que nós queremos honrar, que nós olhamos para ela e vimos: essa pessoa é uma pessoa especial, essa pessoa é santa, é uma pessoa de Deus, eu vou honrar ela, e o que ela tem Deus vai derramar sobre a minha vida. É preparar, é se preparar, é preparar o lugar para aquela pessoa chegar, é preparar o lugar para que aquela pessoa possa estar ali, para que ela possa se sentir bem. E aquele homem de Deus, aquele santo homem de Deus, Elias, ele era um viajante, ele ia de lugar em lugar, ministrando a palavra de Deus, e ele precisava de um lugar para descansar. E aquela mulher fez isso, ela fez um cômodo, preparou um lugar, para quando ele passasse, ele pudesse descansar. Essa foi a oferta dele. E essa tem que ser a nossa oferta. Sabe o que o pastor quer? Sabe qual é a oferta que uma pessoa inteligente quer? Que os pais querem? Que um professor quer? É a sua atenção. É que você esteja preparado para ouvi-lo. Que você esteja atento ao que ele fala. Que você consiga entender e viver aquilo que ele está ensinando. Aquela mulher preparou aquele lugar, e aquele homem de Deus, quando chegava ali, sentava, descansava. E enquanto ele descansava, os dois conversavam. Ele ia ensinando a palavra de Deus para ela. Aquela mulher foi sendo abençoada. Em determinado momento ela pede. Ele fala: olha, essa mulher tem sido tão boa comigo que eu vou dar algo para ela. Só que era uma mulher rica. E é difícil você dar um presente para uma mulher rica, para uma pessoa rica. Você fala: ela tem tudo, o que eu vou dar para ela? E ele observou que ela não tinha filhos. E a grande coisa é essa: todo homem grande, toda mulher grande pode fazer grandes coisas. Você pode fazer grandes coisas. Lembra da ministração do mês passado, que nós falamos do projeto principal dos jovens, dos 12 anos até os 28 anos, preparar você para fazer uma boa escola, para fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego, ter posses, uma casa, um carro, preparar a sua vida para ter uma família. Lembra desse projeto principal dos jovens? Preparar você para a vida, estruturar a sua vida, a sua família. E isso não é fácil. Você precisa estar se preparando o tempo todo para isso. E o projeto dos jovens é esse. E essa mulher, ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Ela se preparou, conquistou, tinha o seu marido, tinha posses, mas faltava algo. Aquela mulher podia fazer grandes coisas. E você pode fazer grandes coisas. Você está sendo preparado para fazer grandes coisas na sua vida. Para ter um grande emprego, para ter uma boa casa, um bom carro, para ser uma boa pessoa, para fazer grandes projetos. Você está sendo preparado para isso.
E a verdade é que eu posso fazer grandes coisas, você pode fazer grandes coisas, o pastor, ele pode fazer grandes coisas, mas tem um tipo de coisa que só acontece quando há um encontro, quando o ambiente é preparado e há um encontro. Aquele homem era um santo homem de Deus, e aquela mulher era uma grande mulher, mas aquele santo homem de Deus sozinho, ele pode fazer grandes coisas, aquela mulher grande pode fazer grandes coisas, mas o que nós temos que fazer é fazer coisas grandes e espirituais. Aquela mulher, ela não tinha filho, e isso um homem sozinho não pode fazer, uma mulher sozinha não pode fazer, era necessário o encontro. Depois que essa mulher teve um filho, ela foi abençoada, tem um filho, e aquele filho cresce, e diz que aos 12 anos, no tempo da colheita, aquele filho morre, e aquela mulher sozinha também não podia ressuscitar o seu filho, era necessário um encontro. Então nós estamos aqui, e nós estamos sendo preparados para fazermos grandes coisas, mas você não pode esquecer que você sozinho faz grandes coisas, mas se você quiser fazer grandes coisas espirituais, você precisa estar unido, você precisa andar junto, você precisa preparar o ambiente, preparar a oferta, precisa haver uma ligação e uma conexão. Quando aquele homem, santo homem de Deus, se juntou com aquela mulher, liberou uma palavra, aquela mulher não tinha filhos e começou a ter filhos. Quando o seu filho faleceu, ia ser enterrado, ele voltou a viver. Então a oferta que nós vamos entregar, que nós temos que entregar, é o ambiente preparado. É um cômodo preparado para que ele possa descansar ali, para que ele possa estar junto. O interesse daquela mulher de fazer aquele cômodo não era só dele descansar, mas era dele estar próximo. Quando você conhece uma pessoa que é santa, que é grande, que é usada por Deus, você tem que fazer de tudo para que ela possa estar junto de você. Crie motivos, crie formas, crie situações para estar junto, para haver um ambiente favorável. Eu quero que você comece essa ministração com este propósito e fechamos este mês da oferta com esse propósito. Não há oferta mais importante do que preparar um ambiente e de dar pão ao sacerdote, de estar à mesa com o sacerdote, de ter um lugar preparado, de ter um lugar bom, de ter um lugar confortável e que vocês possam estar junto, possam ouvir, possam comer junto, possam aprender e possam se preparar. Então vocês, daqui a alguns anos, vão ser muito grandes, mas não esqueçam que se vocês quiserem fazer coisas sobrenaturais, vocês precisam estar juntos, ligados e conectados com outra pessoa grande. Amém? Vou chamar o pastor para dar a palavra para vocês. Gostaria que vocês se colocassem de pé, desse uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por haver um encontro neste lugar. Senhor, neste lugar está encontro, meu Pai. Há duas pessoas grandes, um santo homem de Deus e uma mulher, uma igreja, um ministério de jovens, sábios, ricos, que estão juntos e que vão fazer grandes coisas sobrenaturais. Amém? Amém? Podeis assentar. Vou ler em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Provérbios 27, versículo 17 e o 18. Como ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Diz que o homem, ele afia o seu rosto com o rosto de outro homem. O que quer dizer isso? O que Salomão queria falar com isso? Nós sabemos que quando nós vamos afiar uma faca, um machado, na realidade nós passamos a faca, o machado em outra pedra ou em outro ferro, e com isso ele vai se afiando. E ele diz que o rosto do homem com o rosto de outro homem se afia. E o Marcos estava falando exatamente sobre isso, né? Nós nem conversamos o que eu ia falar, mas estava falando sobre conhecimento. Como é que nós adquirimos conhecimento? Com alguém que já adquiriu, alguém que já teve conhecimento. Então, quando nós nos sentamos com essa pessoa que já adquiriu conhecimento, nós estamos afiando as nossas ferramentas para que nós possamos trabalhar, conquistar. Quando nós pegamos uma ferramenta e ela não está afiada, a dificuldade será muito maior. Por exemplo, se nós fôssemos cortar uma árvore e pegássemos um machado e esse machado estivesse cego, nós vamos ficar batendo na árvore como se fosse um martelo, e ali não vai fazer corte. Então a mesma coisa
somos nós. Quando nós queremos conquistar, nós temos que afiar as nossas ferramentas. E vocês estão numa idade que vocês são privilegiados. Por quê? Porque vocês têm a geração dos vossos pais para olhar. Onde o seu pai errou, você não precisa errar. Então isso é afiar a ferramenta. Um dia a sua mãe, ela teve a sua idade. Um dia o seu pai teve a sua idade. Aí você vai ter a liberdade de conversar com eles. Saber onde eles erraram. Às vezes nós achamos que as pessoas que nos antecederam erraram porque quiseram errar. Não, erraram porque não houve quem os ensinasse. Nunca se sentaram com pessoas que já erraram e perguntou para elas, olha, como você errou? E elas vão dizer para vocês que erraram por ingenuidade, por falta de conhecimento, e foram errando, e vocês não precisam errar. Então na idade que vocês estão hoje, é quando vocês vão afiar as vossas ferramentas. Vocês vão ver hoje, acima de vocês, pessoas que nunca estudaram. Alguns não porque não tiveram oportunidade. Falar que hoje no Brasil uma pessoa não estuda porque não tem oportunidade, principalmente em São Paulo, não é verdade. Mas por preguiça, porque a pessoa quer ficar na rua, a pessoa quer ficar com os amigos pelas esquinas, e ele acha que então ele não precisa, ele nunca vai precisar de estudo. É muito melhor ele estar com as pessoas que não querem estudar do que ele olhar para pessoas que estão vencendo, pessoas que estão conquistando. Então afiar a ferramenta, você vai afiar tanto para o bem ou para o mal. Vai depender muito com quem você está tendo contato. Afiar é raspar um no outro, não é isso? Quando nós pegamos a faca e passamos numa pedra, nós estamos afiando. Então a mesma coisa, afiar um homem. O que é afiar um homem? Exatamente com quem ele está se relacionando. Com quem ele está tendo o seu contato. São pessoas do bem ou são pessoas do mal? Se ele está sentando com pessoas do mal, ele estará sendo afiado para as coisas do mal. Às vezes a gente ouve a televisão, assiste o jornal, e algo que nos chama atenção, ainda ontem estava passando um menino de 11 anos, fazendo parte de uma quadrilha que assaltava. 11 anos. E cada vez mais nós vamos vendo jovens com menos idade já indo para o lado do mal. Por quê? Ele está se relacionando com pessoas que já estão no mal. Então ele está sendo preparado para ir para o mal. Então nós que queremos as coisas boas, e vocês estão aqui porque vocês querem as coisas boas, vocês têm a oportunidade de não errar onde eu errei, não errar onde seus pais erraram, conquistar o que eu não conquistei, conquistar o que seus pais não conquistaram. Vocês vão poder conquistar muito mais do que os seus pais conquistaram. Então isso chama-se preparação, se preparar. O sábio Salomão, ele diz que o que guarda a figueira comerá do seu fruto. O que ele está querendo dizer com isso? O que guarda a figueira comerá do seu fruto. O que protege a árvore boa vai comer os seus frutos. Se você hoje, ao invés de atacar os seus pais pelos erros que eles tiveram, mas você proteger eles, você vai poder se sentar com eles, saber onde eles erraram, e você não vai errar. Você vai estar protegendo a árvore que te deu a vida. Aí você comerá desses frutos. E o que vela pelo seu Senhor será honrado. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que está acima de você. Pode ser o seu pai, pode ser o seu professor, pode ser o seu pastor, pode ser o seu patrão. Ele está acima de você. Se você cuida dele, você será honrado. Você será honrado. Por que será honrado? Aqueles que nós honramos, nós recebemos deles a mesma honra que eles possuem. Se você honra um professor, você vai ter sabedoria de um professor. Se você honra um pai ou uma mãe, você vai receber a honra de ser mãe e ser um bom pai. Se você honra um pastor, você vai receber as honras de um pastor. Por isso é necessário estar se preparando, estar afiando a sua vida. Esse é o momento de você se preparar. O Marcos fez um projeto de quantos anos? 16 anos, a 28 anos. É um projeto de vida. Nós não conquistamos nada do dia para a noite ou da noite para o dia. Tudo é trabalhado. Os seus sonhos, eles não são mágicos. Eu quero ser médico. Vai ter que trabalhar para ser um médico, vai ter que estudar, vai ter que se projetar para isso. Cada um aqui tem um sonho.
Todos vocês têm sonho. E o sonho depende do quê? Se aplicar, de lutar, de não desistir. Então esses são os princípios que você vai buscando. Afiar as suas ferramentas. O que você quer, onde você quer chegar, com quem você está conversando. Se você começar a afiar a sua vida em pessoas que estão indo para um caminho errado, você será uma pessoa bem afiada no caminho errado. Você será pior do que eles. Agora, se você olhar para pessoas de bem e afiar a sua ferramenta para as coisas boas, você vai conquistar muito mais do que eles. A Bíblia sempre nos fala de honrar pai e mãe. O princípio da sabedoria é honrar o pai e a mãe. Provérbios 30, versículo 11, ainda fala do quê? Das gerações. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Versículo 12 diz: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espada e cujos queixais são facas para consumir na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aí versículo 15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, e a terra que não se farta da água, e o fogo nunca dizem basta. Aí no versículo 17 diz: os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, os pintãos da águia os comerão. Esse aqui são conselhos do sábio Salomão, o homem considerado o homem mais sábio que já existiu, tirando Jesus. É considerado o homem mais sábio, e ele dá esses conselhos exatamente que nós olhamos hoje, né? Salomão, talvez ele escreveu isso, por quê? Ele percebeu como seus irmãos se acabaram, como os seus irmãos se voltaram contra o seu pai Davi. Então ele viveu tudo isso na casa dele. Ele pode agora dar conselhos. Há uma geração que faz isso, há uma geração que não respeita o pai e a mãe. E ele diz algo muito interessante no versículo 17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Às vezes nós achamos que é a nossa mãe ou o nosso pai que é o nosso mal. E quando eles nos dão conselhos, nós zombamos. E falamos, não, meu pai já é passado, minha mãe não sabe nada. Tudo que vocês estão vivendo hoje, o seu pai já viveu, a sua mãe já viveu. Tudo que vocês estão vivendo hoje, a geração passada já passou. Nada é novo debaixo do sol. É engraçado que sempre a geração acha que ela é a última moda, né? Que ela é o ó do bororó, que ela está inventando a roda. Quando nós estudamos, por exemplo, o Egito, nem na medicina se inovou. Há 3, 4 mil anos atrás, na medicina do Egito, já se faziam coisas que fazem hoje ainda, apenas com ferramentas melhoradas, mas já se faziam. No Egito de 4 mil anos atrás, já havia operação no cérebro, já havia tratamento de canal, e nós achamos que tudo é novo, né? Tudo não é novo, não. Esses dias vocês viram Paul McCartney com 70 anos, enchendo o estádio. O Didi olha para ele e quer tocar, né? Tão bem quanto ele. Mas o cara tem 70 anos. E vocês vão percebendo que as coisas, elas vão mudando de roupa só. Mas as coisas são as mesmas. Então o que Salomão fala há 3 mil anos atrás, é a mesma coisa de hoje. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe. Será que isso é novo? Será que faz parte da sua geração isso? Achar que tua mãe não sabe nada, achar que teu pai não está com nada. Isso já era há mais de 3 mil anos atrás. E qual é o resultado? Aqui ele dá uma: corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia o comerão. Ah, vocês já viram a águia vir comer os olhos de alguém? Não, ele está falando de algo, de uma sabedoria, usando como se fosse uma parábola. Mas acontece isso? Claro que acontece. Quem rejeita o conselho do pai e da mãe vai para onde? Perde a visão, não tem visão da vida. Aí vai lá para as cadeias, aí fica lá fazendo tatuagem, amor só de mãe. Se o amor fosse só realmente da mãe dele, ele teria obedecido, teria ouvido a mãe dele,
não estaria numa situação deplorável, e ele perdeu toda a visão da vida. Não aceitou o conselho de estudar, não aceitou um conselho de se preparar, nunca sentou com seu pai, com a sua mãe, e perguntou onde eles tinham errado. Os pais que erraram na desobediência aos pais deles. Quando você vê um péssimo casamento, alguém que teve um péssimo casamento, você só faz uma pergunta para essa pessoa: a tua mãe era a favor desse casamento? Ela vai falar: não, minha mãe era totalmente contrária ao meu casamento. Podem fazer essas pesquisas. Aí você pensa que é só na sua vida. Alguém que despreza o conselho da mãe, despreza o conselho do pai, vai para um caminho de derrota. Vocês hoje são privilegiados, porque vocês podem olhar para a minha geração e não erraram onde ela errou. Todas as drogas que estão aí hoje começaram na minha geração. Era apenas um baseado, né? Era apenas um baseado. Só se fumava uma maconha. E nós éramos os mais entendidos, os mais inteligentes. Nós estávamos pintando um mundo novo. Nós estávamos descobrindo a paz. Na minha época, uma vez eu tive a oportunidade de ir na FEBEM. Eu fazia um trabalho na FEBEM. E no pavilhão onde eu ia lá toda quarta-feira dar uma palavra para os jovens, tinha 100 jovens. E eu falei sobre os Beatles numa noite. Os Beatles fazem quase 40 anos que eles pararam de tocar. Vocês veem a influência de uma geração para outra geração. Fazem quase 40 anos que eles pararam de tocar. John Lennon vai fazer 30 anos que foi assassinado. Vocês percebem como uma geração influencia outra geração? Como foi uma influência negativa, a geração que vocês estão vendo hoje foi afiada com aquela geração que começou a usar droga, os psicodélicos, a turma de aquário, que era tudo um novo linguajar, que era uma rebeldia contra o que existia. E uma vez aí eu fui na FEBEM e comecei a falar sobre os Beatles. Eles revolucionaram o mundo da música, revolucionaram o modo de vestir. Você vê, eu com 55 anos, hoje eu estou de jeans. Sabe quem usava jeans? Antes dos Beatles? Os trabalhadores de fábrica. Só eles usavam jeans. E aí lançaram o jeans, o cabelo comprido. E tudo isso foi uma revolução na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se portar. E um dia eles chegaram para milhões de jovens, porque eles cantavam para o mundo inteiro. Um dia eles falaram assim: nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Foi palavra deles. Nós somos hoje mais populares do que Jesus Cristo. O mundo conhece os Beatles e não conhece Jesus, porque no mundo inteiro eles tiveram influência. Lugares onde o nome de Jesus não tinha entrado, o nome dos Beatles já tinha entrado. E eles chegaram diante de todos os jovens do mundo e deram uma declaração dizendo: o sonho acabou. Como que você pode chegar para um jovem e falar assim: o sonho acabou? Tudo que nós estávamos sonhando de um mundo melhor, um mundo diferente, era sonho, e o sonho acabou. É por isso que os jovens ficaram perdidos no mundo, porque eles tinham alguém para seguir, se afiaram com eles, disseram que eles eram o seu líder, e de repente eles eram mais perdidos do que o mais perdido. Então quem estava seguindo alguém que estava perdido, ficou mais perdido ainda. E eu trouxe para aqueles jovens da FEBEM, que Jesus nunca vai chegar para você e vai falar: o sonho acabou. Ele estará sempre de braços abertos, dizendo: o sonho começou. Você pode mudar sua vida. Você pode transformar sua vida. Você pode fazer tudo aquilo que você está sonhando. E aqueles meninos de 30 anos atrás, eles conheciam Beatles, porque era quase pouca diferença de mim, mas eles entenderam aquela palavra. Então hoje, eu não sei com quem você está se afiando, com quem você está dialogando, com quem você está aprendendo. Se essa pessoa vai te levar para o bem, ou se essa pessoa vai te levar para o mal. Olhe para ele, olhe quem é ele, e olhe quem está acima dele. Como ele trata o seu pai, como ele trata a sua mãe, como ele se relaciona. Aí você vai saber se você pode se afiar com ele ou não. Mas o princípio é honrar pai e mãe. Não importa onde teu pai errou, não importa onde a sua mãe errou, onde eles erraram, você tem a oportunidade de não errar mais. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Pai,
aqui estão esses jovens, Pai. Senhor, sabemos que esses jovens têm sonhos. Eles querem conquistar. Muitas vezes eles não têm com quem se identificar. Senhor, nos levante, Pai, para que eles possam olhar para nós como homens de bem. Senhor, que eles possam olhar para os seus pais, porque os seus pais são homens de bem. Alguns erraram, alguns fracassaram em determinadas coisas, porque todos nós temos erros. Mas aonde os pais erraram, eles não precisam errar. Eles vão ser melhores do que os seus pais. Mas que nunca saia do coração deles, Pai, a honra, a bênção, honrar os seus pais, honrar aqueles que estão acima deles, os seus professores, honrar aqueles que têm dado a eles um caminho para perseguir, que eles possam honrar os pastores, possam honrar os líderes, para que eles possam crescer cada dia mais. Senhor, que desperte no coração deles os projetos para uma vida abençoada, uma profissão abençoada, uma casa abençoada, filhos abençoados que eles terão. Senhor, começa a dar sabedoria a cada um deles, desde o menor até o maior. Senhor, que nenhum deles venha se afiar com pessoas erradas, que nenhum deles fique pelas esquinas, onde não tem nada para dar, a não ser falar de drogas, de prostituição, de mentiras. São os falsos amigos, os amigos que não servem de exemplo. Senhor, livra eles desse mal, Pai, e que eles possam ouvir a mãe, possam ouvir o pai, porque o pai e a mãe já passaram por esse processo, e se construíram uma família, é porque venceram. Que eles possam se espelhar nos seus pais, para que possam crescer cada dia mais. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?